fomos eleitos inexoravelmente. A prioridade sempre foi e será ouvir a população. Procuramos ouvir as nossas bases. A Paraíba foi às ruas de forma espontânea, numa campanha muito bonita. Eu deixei marcas, abri um diálogo com a população. O maior desafio é sempre o desafio financeiro. Eu, como governador, nós elegemos 8 deputados federais. Como se sente o poeta no poder? Eu disse, sem poder, sem poeta. A cada ano, nós estamos recebendo mais turistas. Isso é bom. Quantos acontecimentos cabem em 4 décadas? Nesse tempo, o Brasil viveu troca de moedas, troca de presidentes, crises internacionais e uma pandemia. Na Paraíba também não faltou emoção. Um governador morreu pouco tempo depois de assumir o cargo. Um governador atirou no outro. E um governador foi cassado enquanto exercia o segundo mandato. Já um ex-governador foi preso pouco tempo depois de sair do governo. Gostando ou não, despertando paixões de Cajazeiras a Cabedelo, são os governadores que protagonizam o cenário político, independentemente da época, e representam o momento vivido pelo Estado, quando a situação é boa e quando a situação é ruim. Eu sou Guilherme Bezerra e esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba. Uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. No episódio de hoje, o governo Tarcísio Buriti. Com a palavra, o governador Buriti. As minhas obras são obras importantíssimas para o desenvolvimento da Paraíba, que estão já no final da sua conclusão. E é lastimável se eu sair e essas obras ficarem paralisadas, como aconteceu, por exemplo, durante o meu primeiro governo. Nos não tão distantes anos 80, o governo estava lidando com problemas parecidos com a atualidade. Usando da minha competência de governador, acabo de tomar a seguinte decisão. Estou concedendo um prazo de 24 horas para que as empresas, primeiro, façam os ônibus voltar à circulação. Em segundo lugar, dentro desse mesmo prazo, que eles voltem a cobrar as tarifas anteriores. Tarcísio Buriti foi o primeiro governador paraibano eleito depois do fim da ditadura militar em 1986. Mas a história de Tarcísio de Miranda Buriti como governador da Paraíba não começou nesse ano. O primeiro mandato dele aconteceu anos antes, sem eleições diretas. Buriti foi escolhido governador no final dos anos 70, assumiu em 1979, isso como o último governador indicado ainda pela ditadura. Esse que você está ouvindo é o professor de História e cientista político Rodrigo Freire. Eu classificaria o governo dele do mesmo forma que eu classifico o perfil do próprio Buriti. Era um político conservador, mas que não necessariamente poderia ser chamado de reacionário. Ou seja, foi um político e um governo que se adequou naquele momento de abertura política do final dos anos 70 e início dos anos 80. Buriti governou de 79 a 82 como governador biônico. Depois de uns anos fora e com a abertura democrática, lá estava ele de novo nas eleições de 1986. O repórter Gustavo Demétrio, do Jornal da Paraíba, mostra o caminho da vitória democrática que levou Buriti ao poder pela segunda vez. A eleição de 86 colocou 2 nomes conhecidos da política paraibana nas urnas. Na primeira eleição para governador depois da ditadura, o ex-governador Tarcísio Buriti, do PMDB, disputou o voto dos paraibanos com o deputado federal Marcondes Gadelha, do PFL. Naquele momento, o eleitor escolhia também os deputados constituintes, que ajudariam a moldar o futuro do Estado e da nação. No fim, a diferença foi grande. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, Buriti foi eleito com 755 mil votos, o que na época representava 61% dos eleitores. Uma vantagem enorme em cima do segundo lugar, Marcondes, que ficou com 37% do eleitorado. Gustavo explicou que essa foi a eleição dos constituintes, os deputados que colaboraram com a nova Constituição do país. O momento era de mudança, no Brasil e também aqui na Paraíba. Isso pode explicar uma das maiores marcas do segundo governo Buriti, a oposição ferrenha na Assembleia Legislativa.
Eu não fiz sistematicamente oposição. Eu fixei oposição em função da independência do poder legislativo. Esse é o ex-deputado estadual João Fernandes. Ele era presidente da Assembleia durante o mandato de Buriti, lá no fim dos anos 80. Mesmo sendo do mesmo partido que o governador, o MDB, ele estava na oposição. Voltando um pouco na história, o segundo mandato de Buriti, primeiro eleito democraticamente, veio depois do governo de Wilson Braga, primeiro governador eleito, diretamente depois do período sem eleições, mas ainda durante o período militar, em 1982. Ele ganhou com uma boa margem contra Antônio Mariz, que viria a ser eleito anos depois para um mandato muito curto. Mas isso é história para outro episódio. No início, a expectativa era grande para o governo de Buriti. A imprensa mostrava isso, como o Gustavo conta pra gente. No dia 17 de março de 1987, apenas 2 dias depois da posse, o Jornal da Paraíba publicou, abre aspas, Buriti assina atos que beneficiam os servidores, fecha aspas. No texto, o jornal fala que uma das primeiras medidas do novo governador foi criar uma comissão que iria rever os salários dos ditos marajás, aquelas figuras folclóricas da política brasileira que se beneficiam às custas do Estado. Um discurso que faz sucesso até hoje. Mesmo com o bom começo, o novo governo logo encontrou a política. Com a palavra, novamente o ex-presidente da Assembleia Legislativa. Historicamente, poder executivo, municipal, estadual e nacional pretendem, desejam e fazem tudo para impor ao legislativo a sua vontade, não apenas dos seus projetos e pretensões, mas escolhendo o presidente dessas casas. Projetos e pretensões. Os 2 governos de Buriti foram marcados por obras que podem ser vistas nas cidades paraibanas até hoje. Gustavo explica. Uma matéria especial do jornal A União fez, lá em 2009, um apanhado sobre a vida política e das obras de Tarcísio Buriti. Você com certeza conhece alguma das mais famosas. Por exemplo, o Mercado de Artesanato Paraibano, na Rui Carneiro, que foi criado em 1991. A Estação Ciência no Espaço Cultural, o Espaço Cultural, inclusive, que foi obra do primeiro governo dele. E o Centro Turístico de Tambaú também foi entregue no segundo governo de Buriti. Dá para perceber que tem muita coisa na lista que tem a ver com o turismo, que hoje é uma das maiores apostas da Paraíba. O bom momento do estado nessa área é inegável. Aliados mais próximos de Buriti dizem que isso tudo começou lá atrás, com ele. O pontapé inicial foi no governo dele, com certeza. Essa é a primeira-dama e viúva de Buriti, Glauce Buriti. Para preservar a memória da vida e dos feitos do marido, ela fez um livro sobre o ex-governador. O livro Tarcísio Buriti, o intelectual na política paraibana, foi lançado em novembro de 2025, mesma época em que eu conversei com ela. As obras dele, feitas, construídas de pedra e cal, ainda hoje se mantêm vivas e testemunhas das realizações do governo dele, do empreendimento e do idealismo do governo de Tarcísio Buriti. O turismo não foi a única marca desse mandato. Aliás, uma das criações do governo Buriti ganhou um lugar de honra na memória afetiva dos pessoenses dos anos 80 e 90. Setusa. Significa ao pé da letra Serviço Estadual de Transportes Urbanos S.A., uma lenda real do transporte público de João Pessoa. A nova frota de ônibus foi criada com uma tarifa mais em conta e gratuidade para os estudantes. Ela rodou pelas ruas de João Pessoa entre os anos de 1988 e 1996. O Gustavo foi entender mais sobre a criação e importância do Setusa para a cidade. Eu conversei com o jornalista André Firmino. O trabalho de conclusão de curso dele na Faculdade de Jornalismo foi justamente sobre o Setusa, esse patrimônio histórico de João Pessoa e algo que ele tinha uma fascinação há muito tempo. Ele explica como foi a criação desse transporte no segundo mandato de Buriti. Escuta só. Naquela época, era permitido um aumento mensal do valor da passagem de ônibus. Se a gente observa hoje, normalmente acontece o aumento uma vez por ano. Naquela época podia por mês.
E aí chegou no mês de agosto de 1988, 8 aumentos, um a cada mês. A passagem literalmente triplicou. Devido a isso, em outros momentos também já tinham acontecido manifestações, mas devido ao 8º aumento, houveram 3 dias consecutivos de protesto no centro de João Pessoa. E em dado momento, os empresários, devido a várias pessoas realmente terem quebrado ônibus, tocarem fogo em ônibus, eles decidiram tirar de circulação. E aí muita gente sequer tinha como voltar para casa. Eu ouvi vários relatos de que pessoas voltaram andando do centro até Mangabeira, enfim. E, por causa disso, o protesto ele ganhou força. Várias pessoas foram aderindo cada vez mais e milhares de pessoas tomaram as ruas do centro de João Pessoa. Qual foi o posicionamento de Buriti com relação ao caso? Congelar o preço da passagem e criar uma empresa pública de transporte que teria a metade do valor convencional naquele momento e também teria algumas gratuidades, incluindo o famoso passe livre estudantil. Foi por isso que Buriti fez uma coletiva de imprensa em 18 de agosto de 88, falando sobre os ônibus, aquela mesmo que você ouviu no começo desse episódio. Caso as empresas não cumpram com esta nossa determinação, nós passaremos a fazer intervenção das empresas, ou sob a figura de uma encampação, ou até mesmo, se for necessário, de desapropriação. Mas nós não podemos permitir que de forma assim tão unilateral, sem se levar em conta a grave situação de penúria da população mais carente, mais pobre, que é a maioria e que se serve dos transportes, se faça um aumento tão exagerado, mesmo que seja baseado em planilhas que venham do governo federal. O que interessa é a realidade local. O que foi alcançado no governo Buriti não veio com facilidade. Na briga entre situação e oposição, nem a Constituição escapou. Com a palavra, o líder do governo na época, o ex-deputado estadual Ramalho Leite. Esse grupo de oposição, que foi o antigo PFL e o MDB, ficaram fazendo oposição ao governo, principalmente quando da votação da nova Constituição, porque aí os ânimos se acirraram, porque havia um grupo que estava fazendo a Constituição como que fosse uma Constituição contra Buriti. Lembra do João Fernandes? A escolha dele para presidente da Assembleia foi um dos momentos decisivos da relação pouco amistosa de Buriti com a casa. O PMDB ficou contra ele, a começar da eleição para presidente da Constituinte, quando foi eleito o deputado João Fernandes. A política paraibana tem muitas idas e vindas e isso não é de hoje. Naquele momento do segundo mandato de Buriti, rolou uma história de que o governador poderia virar ministro do Supremo Tribunal Federal por indicação do presidente Sarney. O plano era claro: eleger o indicado dele para presidente da Assembleia e outro aliado para governador tampão, caso a vaga no STF desse certo. E quem era o candidato preferido de Buriti para presidente da Casa Legislativa? Ele mesmo, o Ramalho. A hipótese era a minha eleição para presidente da Assembleia e o deputado Zé Lacerda, que foi colega de turma de Buriti, seria o escolhido para ser governador tampão até o final do seu mandato. Mas quando ele perdeu a maioria da Assembleia, esse projeto então desmoronou. Se tem uma palavra que pode resumir o segundo governo de Tarcísio Buriti na Paraíba, essa palavra é conflito. O Brasil vivia um momento difícil, dando os primeiros passos numa nova democracia. Aqui no estado, além da classe política, outro grupo teve seus embates com o governador Tarcísio: os funcionários públicos. O Buriti, quando ele assume, em 87, ele começa a ter um problema muito sério com o funcionalismo público, principalmente com os professores do estado,
que já estavam em greve, inclusive, quando ele chega, né? E as principais reivindicações daquele momento eram o aumento salarial e a regularização dos pagamentos, né? Ou seja, os governos anteriores a ele, né, operavam uma política de muitos atrasos, de não aumento salarial e de uma irregularidade no que diz respeito a garantir essa constância do ensino no estado da Paraíba. Esse é o professor e doutor em História Martinho Guedes. Quem conversou com ele foi o Gustavo Demétrio, e ele descobriu que essa relação complicada de Buriti com os professores é antiga. O segundo mandato de Buriti já começou com greve, mas o governador não podia dizer que era algo novo na vida dele. A manchete no jornal A União, em 21 de abril de 81, na metade do primeiro governo dele, dizia, abre aspas, greve não é reconhecida, fecha aspas. A reportagem, que foi o destaque do dia na capa, dizia que uma greve dos professores estava marcada para o próximo dia 23, mas que a Secretaria de Educação não iria reconhecer. O motivo foi explicado para o jornal pela diretora-geral da pasta na época, a Vanessa Rodrigues. Ela disse, abre aspas, o aumento de 124% concedido pelo governador Tarcísio Buriti satisfaz a maioria dos professores e, portanto, não há razão para a ANPEP, a Associação do Magistério Público da Paraíba, reclamar, fecha aspas. Até o queridinho Setusa também foi protagonista de uma greve lá em 1991. Qualquer tipo de transporte hoje pela manhã era válido para se chegar ao trabalho. Quem não arriscou a carona, o jeito mesmo foi pedalar ou andar a pé. Algumas pessoas preferiam esperar transporte nas paradas de ônibus. A greve também prejudicou o comércio, que teve um movimento pequeno. O que aumentou de verdade foi o número de carros nas ruas. Com a greve dos operadores dos transportes coletivos, foi impossível deixar o carro na garagem. Entre conflitos e desafios dos anos 80, é fato que Buriti não conseguiu colocar em prática todos os planos para o segundo mandato. Ele, apesar de ter sido muito limitado, né, ele não conseguia realizar tudo que imaginava. Ele se sentia feliz, dizia que tinha realizado muito. O ex-governador tinha orgulho de tudo que fez, ou pelo menos começou em seus mandatos. Você vai ouvir agora o jornalista Humberto Mesquita, apresentando o programa Isso é Brasil, lá no SBT, em 1989. Mas, se eu não falasse a data, com certeza poderia parecer uma chamada de 2026. Escuta só. Preparem-se. Se alguém tem dúvidas, vá conferir. João Pessoa está sendo descoberta em termos de turismo para o Brasil e talvez para o mundo. Esse programa viajava o Brasil e fez um especial inteiro sobre João Pessoa em 1989, gravado num final de semana de fevereiro daquele ano. Eles mostraram paisagens, conversaram com turistas e cravaram que 1990 seria o ano da virada de chave para o turismo na região. O entrevistado de honra do episódio, claro, foi o governador Buriti. Governador Tarcísio Buriti, parece que a Paraíba está sendo descoberta para o turismo. O que é? Sem dúvida, a cada ano nós estamos recebendo mais turistas. Isso é bom para a nossa região nordestina e especialmente para o nosso estado, porque sabemos que o turismo é sem dúvida uma das fontes principais do desenvolvimento regional. Com a consolidação do turismo no nosso estado, nós vamos sem dúvida provocar um salto qualitativo em nossa economia. Muita gente diz que o turismo depreda. O senhor concorda com isso? Bem, depreda se não houver da parte das autoridades responsáveis certo disciplinamento para que o turista possa usufruir bem da nossa paisagem, da nossa ecologia, sem depredar tudo isso. Passados quase 40 anos dessa entrevista, 2 temas continuam em alta: polo turístico e lei do gabarito. Com o polo turístico que nós estamos implantando, esse polo todo ele foi rigorosamente planejado e assistido por empresas especializadas, porque ele tem por objetivo unir exatamente o turismo com a proteção
à ecologia. E aqui, então, essa proteção vai ser rigorosa. A proteção tem sido sempre rigorosa. Em vários governos, inclusive no meu primeiro governo, entre 79 a 82, e agora no segundo governo. Até no que diz respeito ao gabarito das construções à beira-mar. Depois do fim do segundo mandato como governador, Buriti tentou voltar à política se candidatando 2 vezes para senador, em 1998 e 2002. Ele perdeu as 2 vezes, uma em segundo lugar, outra em quarto. Tarcísio Buriti morreu em 8 de julho de 2003, aos 64 anos de idade, pouco tempo depois da última tentativa de voltar ao mundo político. Governador por 2 vezes, ele é um bom exemplo de como funciona a política paraibana. Muitos o admiram, outros não gostam dele ou do legado deixado por seus governos. Mas uma coisa é fato: 40 anos depois, ainda se fala do governador Buriti. Esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba, uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. Esse episódio foi apresentado e escrito por mim, Guilherme Bezerra. A produção foi minha e do Gustavo Demétrio, que também fez as reportagens desse episódio. A edição de áudio é de André Bezerra e a supervisão é de Laerte Cerqueira. Para a composição desse episódio, contamos com a ajuda do SEDOC da Rede Paraíba de Comunicação, com pesquisa de Vanessa Alves, Cibele Vanderlei e Giovana Ferreira. Foram usados áudios da TV Cabo Branco e do SBT. E também usamos textos do Jornal da Paraíba e do jornal A União. No próximo episódio, um poeta no poder. Aí se saberá sem ter espanto, que um eco de repente faz um canto, e um canto de repente faz um hino. O governo de Ronaldo Cunha Lima.